Eu conversei com alguns dirigentes do Santos antes desses 10 dias de parada e falei, ó, vocês têm que trocar o treinador, cara. Assim, eu já fui... eu acho assim que trocar o treinador com 2 meses, com 3 meses, era um erro, né? Porque a gente sabe que o time é muito fraco. Mas chega um momento, cara, que se você não tem como trocar o time, você tem que trocar o treinador. Né? Eu continuo achando que o Odair não é o mais culpado, mas se você não trouxer alguém com um olhar diferente, com um discurso diferente, com uma maneira de trabalho diferente, para ver se esses jogadores que o Santos tem, que são paupérrimos tecnicamente, reagem, é quase impossível, né? O problema, e assim, a gente vai sempre falar a mesma coisa, o torcedor não vai entender, né? O problema era a questão do lateral direito, aí trocaram o lateral direito, chegou o Natan não presta, tinha que pôr o João Lucas, depois o João Lucas mete 2 gols contra hoje, tava desesperado, né? Com a fralda cheia, como diria o outro. Aí você vai olhar lá do outro lado, tá o Inocêncio, cara, jogando torto pela esquerda, um jogador que não deveria nem ter sido contratado pelo Santos, né? Com uma dificuldade enorme para jogar também. O seu melhor jogador sai com dor no tornozelo no intervalo, né? Tinha que ter tomado infiltração e jogado no segundo tempo, né? Mas saiu com dorzinha no tornozelo. E a questão do protesto, cara, eu falei na TV, acharam que eu era louco. Eu falei, não façam protesto, façam apoio, façam corredor de fogo. Depois que acabar o jogo, proteste. Agora, não dessa maneira. Essa maneira foi a pior possível. Porque essa maneira que a torcida do Santos protestou hoje, ela entrou na cartilha do rebaixamento. Se o Santos for rebaixado, se o Santos perder 10 jogos, por exemplo, sem torcida, 5 jogos sem torcida, o que a gente acredita que é o máximo que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, né? Vão dar 10, depois joga de novo, 5, cai para 3, põe mulher no estádio, porque aqui o país é uma bagunça mesmo, né? E a impunidade reina em todas as esferas. A torcida vai ter colaborado imensamente com o rebaixamento. Ora, se o Santos não fez a construção do estádio, a demolição da Vila Belmiro esse ano, por achar, por entender que a Vila Belmiro é primordial, como é que alguém vai e joga bomba dentro do campo, cara? É um absurdo, é uma insanidade, uma burrice enorme. Por mais que a gente entenda o coração do torcedor, às vezes tem que pensar, né? Hoje era dia para dar apoio para os jogadores. Mas os jogadores são vagabundos. Não são, cara, não são. Os caras estão lá, alguém contratou. Quem contratou é que contratou mal, e muito mal. Quando esse pacote do Água Santa chegou, eu falei na TV, foi um dos maiores absurdos da história do Santos, comprar 3 jogadores num time como o Água Santa, um cara de 34 anos. O Soteldo, inclusive, na hora que jogaram as bombas, e eu tô vendo aqui a imagem recuperada, ele saiu correndo pro túnel do vestiário. Ele tava com o tornozelo ruim, né? Ele podia ter tomado um remedinho e voltado pro segundo tempo também, né? Na hora do vamos ver, não tomou. Mas esses jogadores contratados do Água Santa, cara, foi um dos maiores absurdos da história do Santos Futebol Clube. Um meia que não conseguiu jogar no Goiás, na Ponte Preta, um atacante que tem 34 anos e a melhor fase dele foi em times do interior de São Paulo, jogando o campeonato de segunda linha, que é o Campeonato Paulista, e um lateral que nunca jogou a primeira divisão, que se esforça. Tô até pena do Inocêncio. Não gosto nem de falar mais mal dele, porque ele é um cara que se esforça demais, né? Ele faz aquilo até que talvez esteja acima da expectativa e dos poderes dele técnicos. Mas não tem condição de jogar no Santos, velho. E o resto tá todo mundo com medo. E o treinador... Ô, Léo, E o treinador, para finalizar, ele só pode estar agarrado na multa, porque não é possível que o Odair ache que ele vai recuperar esse time, cara. Ele não é possível, velho. Eu queria olhar olho no olho do Odair um dia, encontrar com ele na rua e falar, tu acha que tu vai recuperar esse time? Falando as mesmas coisas, treinando as mesmas coisas, colocando o mesmo time em campo, vai mudar alguma coisa? Hoje foi profundamente decepcionante as alterações que ele fez, tirando o Rodrigo Fernandes, colocando o Sandri, tirando o Soteldo, colocando o Ângelo, 6 por meia dúzia na situação na qual ele se encontrava. Todo mundo sabia que uma derrota no Clássico era o fim da linha pro Odair, e ele não mudar a equipe na forma tática, desculpa, fazer alterações que até o juvenil faria, né? Que é 6 por meia dúzia, pelo amor de Deus. Pro início da partida, né? O time titular escolhido para mim foi o mais impressionante, né? Eu já estava com umas 20 perguntas anotadas aqui pro Odair para ir para a coletiva, né?
tinha muitas dúvidas, né? Como no que ele se baseou para achar que a equipe melhoraria, já que ele botou a mesma coisa que não vence há 8 jogos, né? E nas alterações, exatamente tudo que você falou. Ele errou na forma tática para iniciar o jogo, e na hora de mudar a equipe durante o jogo, ele não mudou, ele só mudava atacante por atacante, volante por volante, né? Concordo com você, discordo do Léo na parte de que ele morreu abraçado com 3 atacantes, né? Porque ele botou 3 atacantes para jogar. Se a forma de jogo é outra, aí é outra história, mas ele teve coragem de repetir o que todo mundo viu, com provas e com imagens, né? Mais de uma, mais de 2, mais de 7 vezes, coisas que não davam certo, né? Então o Odair resolveu repetir isso em campo hoje. E assim, ele tem a opção de ter um time bom? Não tem, pelo amor de Deus, isso, o time do Santos é horroroso. Mas ele tem a opção de mudar o que ele já estava fazendo, que vinha dando errado, né? E isso ele não fez, e demonstra aí ou uma teimosia ou uma certa limitação do treinador do Santos. Eu acho que hoje foi omissão, não querer tentar algo diferente. Se ele morre abraçado com 3 zagueiros hoje, mas, gente, pelo menos o cara tentou. Cara, não é isso, Léo. Eu vou tentar explicar. Pelo amor de Deus. Eu vou tentar explicar de novo, porque, assim, desculpa, a questão do sistema tático, o problema não é sistema tático. Porque o sistema tático, cara, é a ponta do iceberg. O Santos joga no 4-3-3, mas ele tem as suas variações para as 2 linhas de 4 com 2 atacantes, quando o Lucas Lima fica lá na frente. Tem o Dodi tentando jogar de meia, como foi hoje de novo, né, com o Fernandes mais atrás. O Dodi e o Lucas Lima tentando serem os armadores da equipe. Não é esse o problema. O problema é que o time corre errado em qualquer esquema de jogo. Pode pôr 3-5-2, pode pôr 4-4-3, 4-4-2, com 3 volantes e um meia. O problema é que a forma como atua, os números do jogo com a equipe dentro de campo, isso não altera nada. O que altera é a tua equipe ser organizada para defender e atacar. Senão a gente vai ficar continuando falando em 4-3-3, como se 4-3-3 não fosse o sistema utilizado no mundo inteiro por 90% dos times. O problema mas com times que se encaixam no 4-3-3, né, Léo? Porra, o Cardoso, cacete, velho. O time não tem organização para atacar e defender. O time não. E aí, por causa disso, você não vai nem tentar mudar. Você joga a toalha. Cara, assim, desculpa, eu não tenho. Desculpa, eu não quero parecer rude. Vou compreender, vou entender o que você está pensando, beleza, mas. Sistema tático, plataforma tática, não tem nada a ver com futebol, cara. Não tem nada a ver com futebol. O que o time precisa ser é agressivo na marcação, é ter roubada de bola, é ter jogada de contra-ataque, é saber ao momento certo de subir a marcação e de descer a marcação. O que o time precisa saber é fazer as coberturas, é ter jogada ensaiada de escanteio, jogada ensaiada de falta. Tanto faz o sistema tático, assim, cara. Não, mas segundo sua análise, né, realmente, tanto faz, pode entrar com qualquer esquema tático, qualquer time, porque o que importa é a movimentação. Então, se o time precisa atacar com mais jogadores, fazer uma movimentação melhor, no 4-3-3 que ele escolheu, é impossível, porque os jogadores não conseguem entregar isso a ele. Se ele tivesse... Os jogadores do Santos não conseguem entregar isso a ele. Se ele posiciona, vamos pensar, os laterais como alas, eles iam ter mais facilidade de chegar ao ataque, né, e eles não teriam tantas obrigações defensivas. Então, essa movimentação do Santos em mais jogadores para o ataque seria melhor, porque da forma que você está falando, não importa o esquema tático, o time que joga de 3-5-2 e o time que joga no 4-4-2 e o time que joga no 4-3-3 jogam iguais, da forma que você está explicando, e isso não é isso que acontece, né? Um time que poderia ser... Para você, não é? Não, mas eu tô dando a minha opinião, não tô dando a sua opinião. Então, assim, um time que apresenta ou deixa de apresentar o que deixou de apresentar nas últimas 8 partidas, você não pode simplesmente botar em campo a mesma coisa. Se você quer mudar a movimentação, mudar os comportamentos da equipe com a mesma escalação e a mesma tática, você precisa de jogadores que compreendam o que você está falando. E ele sabe que ele não tem jogadores que compreendem isso,
né? Ele vai explicar para o Joaquim, para o Messias, para o João Lucas e para o Rodrigo Fernandes que ele quer uma movimentação diferente da equipe. Esses caras não conseguem ter essa compreensão. Então, já que não é possível fazer esses jogadores compreenderem isso, ele tem que mudar o time de outra forma, né? Porque senão não importa mais 3 zagueiros, 3 atacantes, é tudo a mesma coisa.